Como o universo se tornou o que é hoje? Para responder a esta pergunta, podemos olhar para objetos distantes e observar como era o universo no passado. Combinando isso com as leis da física dentro da estrutura do Big Bang, é possível voltar ainda mais longe no tempo. Foi assim que os cientistas descobriram que antes do chamado Big Bang quente, em que os componentes do universo foram formados, houve uma fase conhecida como inflação cósmica. Mas para que a inflação produza o universo em que vivemos, existe uma condição perturbadora: um multiverso. E ousadamente vamos tentar explicar por quê. Em 1920, a observação do deslocamento da luz de objetos distantes para comprimentos de onda mais longos revelou que o universo está se expandindo. Se o universo está se expandindo e a radiação dentro dele estava sendo deslocada para comprimentos de onda mais longos e energias mais baixas, então, no passado, o universo deve ter sido menor, mais denso, mais uniforme e mais quente. A ideia do Big Bang produz 3 previsões. Uma teia cósmica em grande escala, onde galáxias crescem, evoluem e se agrupam de forma mais rica ao longo do tempo. Um fundo de baixa energia de radiação de corpo negro, remanescente de quando os átomos neutros se formaram pela primeira vez no universo inicial quente, e uma proporção específica dos elementos mais leves, hidrogênio, hélio, lítio e seus vários isótopos, que existem mesmo em regiões que nunca formaram estrelas. Todas essas 3 previsões foram confirmadas por observação, mas o Big Bang apenas descreve como era nosso universo em seus estágios iniciais. Não explica por que tinha essas propriedades. Mas o que os cientistas sabem até agora sobre as condições iniciais que o Big Bang precisava ter para nos dar o universo que temos? Bem, deveria haver uma temperatura máxima significativamente inferior à escala de Planck, que é onde as leis da física se quebram. O universo deve ter nascido com flutuações de densidade de aproximadamente a mesma magnitude em todas as escalas. A taxa de expansão e a densidade total de matéria e energia devem ter se equilibrado quase perfeitamente. De acordo com o astrofísico Ethan Sagan, sempre que nos deparamos com uma questão de condições iniciais, basicamente, por que nosso sistema começou assim, só temos 2 opções. Podemos apelar para o incognoscível, dizendo que é assim porque é a única maneira que poderia ter sido e não podemos saber mais nada, ou podemos tentar encontrar um mecanismo para estabelecer e criar as condições que conhecemos. A única ideia que os físicos tiveram que atendem às condições foi a teoria da inflação cósmica, concluiu o cientista. O que a inflação diz basicamente é que o universo, antes de ser quente, denso e cheio de matéria e radiação em todos os lugares, estava em um estado em que era dominado por uma quantidade muito grande de energia que era inerente ao próprio espaço, algum tipo de campo ou energia de vácuo. Ao contrário da energia escura de hoje, que tem uma densidade de energia muito pequena, o equivalente a cerca de 1 próton por metro cúbico de espaço, a densidade de energia durante a inflação era tremenda, cerca de 10 elevado a 25 vezes maior do que a energia escura de hoje. A forma como o universo se expandiu durante a inflação é diferente daquilo com que estamos familiarizados. Em um universo em expansão com matéria e radiação, o volume aumenta enquanto o número de partículas permanece o mesmo e, portanto, a densidade diminui.
Como a densidade de energia está relacionada à taxa de expansão, a expansão diminui com o tempo. Mas se a energia é intrínseca ao próprio espaço, como acreditam os cientistas, então a densidade de energia permanece constante, assim como a taxa de expansão. O resultado é o que se conhece como expansão exponencial, onde depois de um período muito pequeno de tempo, o universo dobra de tamanho, e depois que esse tempo passa novamente, ele dobra novamente, e assim por diante. Em uma pequena fração de segundo, uma região que era inicialmente menor do que a menor partícula subatômica pode ser esticada para ser maior do que todo o universo visível hoje. Incrível, não? Mas agora é que as coisas ficam interessantes. A inflação, como todos os campos que se conhece, deve ser um campo quântico por sua própria natureza. Isso significa que muitas de suas propriedades não são exatamente determinadas, mas sim têm uma distribuição de probabilidade. Quanto mais tempo você permitir que passe, maior será a quantidade de distribuição. Simultaneamente, o universo está se inflando, o que significa que está se expandindo exponencialmente em todas as 3 dimensões. Quando a inflação termina, a energia do campo é convertida em matéria e radiação, e algo que conhecemos como Big Bang quente ocorre. Esta região pode ter formato irregular, mas é necessário que ocorra inflação suficiente para reproduzir os sucessos observacionais que vemos em nosso universo. A questão é, o que acontece fora dessa região? Para que se obtenha inflação suficiente para que nosso universo possa existir com as propriedades que vemos, fora da região onde termina a inflação continuará. Se você perguntar, qual é o tamanho relativo dessas regiões? Você descobrirá que se quiser que as regiões onde a inflação termina sejam grandes o suficiente para serem consistentes com as observações, então as regiões onde ela não termina são exponencialmente maiores e a disparidade piora com o passar do tempo. Mesmo se houver um número infinito de regiões onde a inflação termina, haverá uma infinidade maior de regiões onde ela persiste. Além disso, as várias regiões onde termina, onde ocorrem Big Bangs quentes, serão todas casualmente desconectadas, separadas por mais regiões de espaço inflável. Simplificando, se cada Big Bang quente ocorre em um universo bolha, então as bolhas simplesmente não colidem, o que acaba produzindo um número cada vez maior de bolhas desconectadas com o passar do tempo, todas separadas por um espaço eternamente inflando. Isso é que é o multiverso, e por que os cientistas aceitam sua existência como a posição padrão. Ainda segundo Sagan, temos evidências esmagadoras do Big Bang quente e também de que o Big Bang começou com um conjunto de condições que não vem com uma explicação de fato. Se adicionarmos uma explicação para isso, a inflação cósmica, então aquele espaço-tempo inflado que criou e deu origem ao Big Bang faz seu próprio conjunto de novas previsões. Muitas dessas previsões são confirmadas pela observação, mas outras previsões também surgem como consequências da inflação. Uma delas é a existência de uma miríade de universos, de regiões desconectadas, cada uma com seu próprio Big Bang quente, que compõem o que conhecemos como um multiverso, quando você os considera todos juntos. Isso não significa que diferentes universos tenham diferentes regras ou leis ou constantes fundamentais, ou que todos os resultados quânticos possíveis que você pode imaginar ocorram em algum outro bolsão do multiverso.
Nem mesmo significa que o multiverso é real, pois esta é uma previsão que não se pode verificar, validar ou falsificar. Mas se a teoria da inflação for boa, e os dados dizem que é, um multiverso é quase inevitável. Você pode não gostar e realmente pode não gostar de como alguns físicos abusam da ideia, mas até que uma alternativa melhor e viável para a inflação surja, o multiverso está aqui para ficar. Agora, pelo menos, você pode entender o porquê. Este foi o Minuto News, uma pílula com multiminutos com notícias sobre ciências. Never really know what's going on. Look at me sometimes.